Oi pessoal, aqui é a Fran Borges, do Poesias, Prosas e Algo Mais, tudo bem com vocês? E eu voltei para gravar o nosso segundo vídeo, Recitais, que como vocês já sabem, é um complemento da coluna E aí Poeta do blog, que consiste em eu vir aqui ler ou declamar alguns poemas do poeta do mês. Neste mês, como diz o título aqui, estamos falando de Fernando Pessoa. Tivemos alguns posts no blog. Geralmente teria só um, né, que seria da biografia do poeta e alguns poemas dele. Teve, que foi o primeiro, né, uma biografia de Fernando Pessoa, bem concisa, obviamente, com alguns de seus poemas. Porém, como Fernando Pessoa tem vários heterônimos, né, eu fiz mais dois posts separando dois heterônimos em cada um. Para quem está vendo no blog, somente no blog, né, este vídeo está acompanhando o último post, que é sobre os outros dois heterônimos. Eu resolvi falar dos quatro mais conhecidos, que são, obviamente, né, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, e este post aqui é do Alberto Caeiro e do Bernardo Soares. Eu não vou falar muito aqui dos heterônimos, nem da biografia do Fernando Pessoa, vou deixar os links para quem está vendo no YouTube e para quem está vendo no blog também, vou deixar tudo aqui embaixo. Vocês dão uma olhadinha lá, tem as características, as biografias que Fernando Pessoa fez para cada um dos heterônimos. Você sabe que ele colocou data de nascimento, família, formação de cada um, como é que era a vida mais ou menos de cada um, e com as suas características muito diferentes de um para o outro, que você vê claramente nos poemas. Então tá lá, algumas, né, bem conciso, obviamente, mas ele está explicando as principais características de cada um, bem como, né, a biografia do poeta. Então vou deixar tudo aqui, não vou ficar falando para não ficar um vídeo muito longo. Separei aqui alguns poemas, na verdade 6 poemas, obviamente entre eles tem dos heterônimos, e vamos começar. O primeiro poema que eu separei para vocês foi o primeiro de todos os poemas de Fernando Pessoa que eu li, lá com os meus 14, 15 anos. E Fernando Pessoa tem uma coisa muito peculiar que é, mesmo que você não conheça ou nunca tenha lido o poema dele, você conhece alguma frase, ainda que não saiba que é dele. E essa é uma das frases mais famosas e ditas e repetidas em vários lugares, que é: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então eu vi essa frase e eu fui, né, com os meus 14 anos lá, procurar de onde ela vinha, e eu descobri Fernando Pessoa e o poema Mar Português, que eu vou ler aqui para vocês. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, esse poema fala muito da época das grandes navegações portuguesas, né? Esse livro aqui, Mensagem, que foi um dos livros, o único livro que ele publicou em português, em 1934, 35, não me lembro direito, mas foi antes da Guerra Civil Espanhola e um pouco antes também da Segunda Guerra Mundial. E é um livro que ele fala muito do saudosismo que ele tinha das grandes navegações e do império que foi Portugal, né? Que nessa época aqui ele já estava decaindo economicamente e tal. Bem, o segundo poema que eu vou ler para vocês tá nesse livrinho aqui, que são poemas de amor, do Fernando Pessoa, publicado aqui pela Best Bolso. E o Pessoa, ele não tem grandes poemas de amor, como Neruda, por exemplo. E ele sempre se expressa, ele é menos doloroso e emocionado, vamos dizer assim, né? Os poemas do... Ele fala de uma forma do amor de uma forma mais abstrata. E tem o poema aqui do heterônimo, que é do Álvaro de Campos, que vocês vão ver exatamente
porque eu tô dizendo. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, com os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Acho fantástico esse poema. E é atribuído ao heterônimo, né? Ao heterônimo Álvaro de Campos. Esse livro aqui que é muito bom. São os poemas, os poucos poemas de amor do Fernando Pessoa. Bom, tem outro aqui pra ler pra vocês. Que esse é também do Álvaro de Campos. E é um dos poemas que quando você lê, é como um desabafo. Você lê, você se sente melhor, você se sente, sabe, um suspiro. Então esse poema aqui eu aconselho muito a vocês, se vocês estiverem um pouco irritados. Eu até estava vendo no outro dia, vou deixar até linkado aqui, da Ju Gervason, que ela gosta muito de poemas, e ela até recitou esse poema no canal dela. E eu adoro ele, né? Que é o poema em linha reta, que também é atribuído ao Álvaro de Campos. Vamos lá. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico, as criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falo. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou eu, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Sem mais palavras para dizer sobre esse poema. É simplesmente fantástico. O próximo que eu vou ler para vocês é do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos de pessoa mais ligada à natureza
e as sensações. Vamos lá. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco, digo adeus aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou contente nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos. Porque não posso fazer o contrário. Como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, e nem a árvore esconder que dá fruto. Ei-los que vão já longe, como que na diligência. E eu, sem querer, sinto pena, como uma dor no corpo. Quem sabe quem os lerá? Quem sabe a que mãos irão? Flor, colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha água era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre. Quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico como o universo. Então este poema de Alberto Caeiro. Esses eles não têm nome, tá, pessoal? Alguns eles têm título, outros não. Agora eu vou ler para vocês duas odes do Ricardo Reis. Pra quem não sabe, eu coloquei a definiçãozinha de odes lá no post do blog do Ricardo Reis. São composições poéticas, né, que foram criadas na Grécia. Elas eram geralmente cantadas em liras. E elas são geralmente 4 versos. Ou elas são divididas em 3 partes. Em três partes iguais. As estrofes elas são muito semelhantes, né? Tanto em número quanto em medida de versos. Então elas são pequenininhas. Tá melhor explicado lá no post do blog, tá bom? Então aqui são 2 odes do Ricardo Reis, que tem uma linguagem mais culta, mais erudita. Ele mencionava muito também a mitologia grega nas suas odes. A flor que és, não a que dás, eu quero. Por que me negas o que te não peço? Tempo há para negares, depois de teres dado. Flor, semiflor, se te colher ávaro, amanda em falsa esfinge, tu perene. Sombra e rareza absurda, buscando o que não deste. Já sobre a fronte vã se me acinzenta o cabelo do jovem que perdi. Meus olhos brilham menos. Já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas, por amor não ames. Trairás-me comigo. Então, gente, para terminar, eu vou ler um outro poema que eu gosto muito do Fernando Pessoa, que foi também um dos primeiros depois que eu conheci. Que é um poema que fala muito, eu creio que, do sentimento do poeta. É o Autopsicografia. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor, lida sentem bem. Não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas caras de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Recitais. Se gostaram, estão assistindo aí, aquele joinha. Se inscrevam aqui no nosso canal para receber nossas atualizações. Curtam o blog, a nossa página no Facebook. Se vocês quiserem dar uma passada lá, este mês foi todo recheado de muitos poemas de Fernando Pessoa, seus heterônimos.
Curtam por lá, curtam no blog, curtam aqui. Obrigada pela companhia, por vocês estarem assistindo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.